Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e todos que concordam, diz: amém. E graças a Deus, meu Pai amado, deixa Deus te usar, a vaso de Deus. Glória a Deus, amém, povo de Deus. Se você pudesse colocar de pé com a palavra do Senhor na mão, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Livro de Jeremias. Aleluia. Irmão, essa palavra aqui foi confirmada no primeiro louvor. Nos dois louvores que louvou aqui no culto foi a confirmação da palavra. Amém? Jeremias capítulo 29. Aleluia. Versículo 1. Diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram do rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados e que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Escuta isso aqui, que foi a palavra que o Senhor me deu e confirmou aqui. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuís. Procurais a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passando 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, meu Deus, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então, meu Deus do céu, então me invocareis e ireis, escuta isso, igreja, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Amém, irmão? Amém, igreja? Vamos sentar dando glória a Deus aí. Vou ser bastante breve. Quando iniciamos esse culto, após a oração, o primeiro louvor falava sobre o que? Renovo, renovar, transformar. E o segundo louvor também falava a mesma coisa, sobre renovo. E quando eu olho para essa palavra, para mim, irmão, é uma confirmação.
porque eu botei meu joelho no chão agora à tarde e fui pedir a Deus, Deus me dá uma palavra. Fiquei 20 minutos de joelho pedindo a palavra ao Senhor, coloquei um louvor, e aí não veio nada. Abri a Bíblia, comecei a folhear a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo discernimento, direção de uma palavra, e o Senhor não falou nada. Peguei, encostei a Bíblia lá, sentei na beira da cama, curvei minha cabeça e comecei a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja, Senhor? E então o Senhor me deu só um versículo só. E Ele disse, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Foi a palavra que o Senhor me deu. Só que quando a gente vai ministrar, a primeira coisa que nós temos que fazer, além de olhar o versículo, nós temos que buscar o contexto daquilo que se refere, para que você venha ministrar à igreja do Senhor e não venha falar algo que seja de você, da sua carne. E então, quando eu estava lendo o contexto da palavra, fala a respeito, uma história conhecida que todos nós conhecemos, fala a respeito de quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, não porque Deus era mau, não porque Deus quis simplesmente mandar, mas para que o Senhor viesse a tomar essa atitude drástica, aconteceu algo que entristeceu o coração de Deus. Aconteceu algo que o Senhor, Ele se chateou com Israel, que se chama desobediência. A desobediência, além de ser uma palavra, ela é uma atitude horrível, que o Senhor tem pavor da desobediência, irmão. Se tem uma das coisas que o Senhor abomina no meio do povo dele, é a desobediência. E quando nós vamos trazer para a nossa vida carnal, a desobediência, ela tem grandes consequências, que muitas das vezes, pela misericórdia de Deus, pela desobediência, acabamos passando por situações, mas porque Deus tem misericórdia, não permite que morra. Mas também tem pessoas que desobedecem e perdem a vida. Isso aqui, eu estou falando da nossa vida cotidiana, certo? Quando olhamos para o mundo lá fora, nós vemos que temos sinais de trânsito, radares, delegacias, autoridades. E como a Bíblia diz que toda autoridade constituída é dada por Deus, a nossa carne, a nossa parte humana, muitas das vezes pela pressa, por querer ser o bambambam, acabamos desobedecendo as leis da terra. E a consequência, por desobedecer a lei da terra, se você avançar um sinal de trânsito, você toma uma multa. Se você acelerar mais do que o permitido em uma via, você toma uma multa. Quando essa velocidade não leva a capotar o carro, ou acontecer um acidente e a pessoa perde a vida, não é assim? Agora trazendo para a Bíblia, trazendo para o que aconteceu ao povo de Israel. O povo foi tirado do Egito de forma sobrenatural por Deus. Deus entregou uma terra que emana leite e mel, permitiu que o povo prosperasse, meu diácono Fábio, permitiu que o povo vivesse bem, constituísse reino, fosse liderado pelas pessoas que eles escolheram, mas o principal eles se esqueceram,
que era seguir a palavra de Deus, que era seguir os mandamentos do Senhor e permanecer servindo a Jesus, servindo a Deus, da forma que eles foram tirados como um forte. Entenda isso aqui, irmão. E então o que é que aconteceu no meio daquele povo? Aquele povo parou de ouvir a voz de Deus, começou a dar ouvido a pessoas que não tinham nada a ver com Deus. Começou a emprestar os seus ouvidos para ouvir profecias, para ouvir direcionamentos dizendo que foi Deus que mandou fazer, que foi Deus que mandou falar. Mas jamais Deus mandou falar algo com aquele povo que ele não avisasse de forma assídua para aquelas pessoas. E então, por desobedecer a Deus, por desobedecer a voz de Deus e os seus mandamentos, eles começaram a levar ídolos estranhos, começaram a levar coisas que desagradavam ao Senhor, começavam a colocar cultos de idolatria no meio do povo de Israel, começavam a perverter as mentes e os pensamentos daquelas pessoas que ainda eram remanescentes e acreditavam de que o Senhor ainda poderia guardar Israel. E então começou a se levantar falsos profetas, começou a se levantar pessoas que profetizavam o que agradava a carne daquelas pessoas. Pessoas que profetizavam não aquilo que Deus mandava, mas aquilo que agradava as pessoas daquela terra. Então chegou um tempo que Deus começou a enviar a palavra ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias começou a escrever, começava a falar em praça pública, a profetizar, a declarar e a repetir aquilo que Deus mandava dizer, e o povo não dava ouvido, porque o profeta Jeremias falava sobre largar pecado, falava sobre deixar de adorar ídolos estranhos, falava sobre as pessoas que tinham que parar de fazer coisas ilícitas, se prostituir, se deleitar nas coisas da carne. E quando o profeta abria a boca em praça pública, as pessoas passavam de largo, não davam ouvidos, porque não agradava a elas. Só que diferente dos nossos líderes, diferente das pessoas que nos rodeiam, nem todo mundo se agradava daquilo que o profeta Jeremias falava, mas ele permanecia falando. Uma coisa é as pessoas não darem ouvido ao profeta, umas coisas é as pessoas não darem ouvido ao líder, à liderança. Eu vou falar, Jesus. Outra coisa é Deus ver a desobediência e ficar de braços cruzados. Entenda isso aqui, irmão. O profeta falava, ninguém ligava. A ordem de Deus vinha, ninguém dava ouvido. Deus dizia aí, Israel, largue de se prostituir. Israel, largue de adorar ídolos estranhos. E o povo continuava. E não é que Deus pegou o povo de Israel e levou para o exílio sem aviso prévio, meu pastor. Deus falou com o profeta e disse: vocês vão ser transportados daqui pela desobediência. Ou conserta a vida de vocês, ou conserta o altar de vocês, ou vocês vão ser levados em cativeiro. E o que é que o povo fazia? Como diz nosso ditado, quebrava o pau no ouvido e não ligava. Fazia de conta que não estava acontecendo nada. Até no dia que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, queimasse as portas, arrombassem as portas, pegavam as filhas do povo de Israel e levava cativa para ter relações. E acredito eu que aquele foi um dos piores momentos de um pai e de uma mãe, quando tinha suas portas arrombadas e tinha seus filhos levados. E aconteceu, irmão, aquela tragédia. O muro foi despedaçado, o inimigo permitido por Deus entrou, destruiu tudo.
sitiou a cidade, levou uma parte, e a outra parte ficou dispersa, ficou espalhada porque teve que fugir. Quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não deu tempo de fugir foi levado cativo. Aí eles se estabelecem lá na Babilônia. Escuta isso aqui que eu vou chegar. Só que no meio da Babilônia, meu pastor, a Bíblia diz que se levantavam falsos profetas para dar esperança ao povo que estava no cativeiro, dizendo: Deus vai tirar. Todo arrepiado, irmão. Para poder o povo se agradar, se alegrar. Não, Deus vai entrar com providência. O povo todo errado, não queria voltar o coração para Deus. O profeta clamando na praça e ninguém dava ouvido. Até no dia que aconteceu. E aí se levantou o profeta e começava a dizer coisas que agradavam o povo, só para o povo não ficar triste. Só que a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque Deus é misericordioso. E nós que somos servos de Deus não podemos confundir as coisas. Não é que eu mereço, não é que você merece, porque nós não merecemos nada. Nós somos falhos, irmão, pecadores, cheios de defeito. Mas é as misericórdias dele, é porque ele é misericordioso. E a mesma benevolência que ele usa comigo, que ele usa com você, ele usou aqui com o povo de Israel. Só que Deus, ele não é para massagear ego, ele não massageia ego, nem meu nem seu, irmão. Deus, quando ele fala a verdade e doe quem doer. Queira eu, queira você ou não, Deus vai falar. Se for para largar, tem que largar, senão morre. E aí os profetas, os falsos profetas se levantavam, começavam a dizer coisas que agradavam o povo. E aquilo estava incomodando a Deus, meu pastor. Aí Deus fala: peraí, que negócio é esse? Estão profetizando no meu nome, sendo que eu disse que não foi eu que falei. Falando profecias que não foi eu que mandei falar. Só para poder agradar um povo desobediente. Escuta isso aqui que você vai entender o contexto. Aí Deus vai, usa Jeremias e fala: Jeremias, escreve as minhas palavras e envia para Babilônia. Envia lá. E diz ao povo que não vai ser fácil assim como eles acham que é. Diz ao povo que eles pecaram, que eles erraram na minha presença, que eles fizeram coisas que me desagradou, e por causa disso eu permiti o inimigo entrar, eu permiti o inimigo acabar com tudo. E conversa com eles, coloca na carta, fala para eles que não vai ser fácil assim voltar a ter o meu favor. Você está pegando isso aqui, irmão? Isso é Deus dizendo. Não é o diácono Anderson, está na Bíblia aí, ó. Jeremias escreve as palavras do Senhor sem tirar nenhum ponto, nenhuma vírgula, minha pastora. Envia. E na carta estava dizendo que eles erraram, que eles falharam, mas tinha uma solução. Ó que Deus, irmão. Quantas vezes nós erramos, quantos pecados nós cometemos, muitas das vezes digno até de morte, coisas que nós fizemos que não era nem para eu nem para você estar aqui, mas Ele usou de benevolência. Ele olhou para nós não pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas Ele olhou pela misericórdia dEle. Não é porque eu merecia, é porque Ele entendeu que sem Ele eu não viveria. Sem Jesus você não viveria. Se não fosse Ele guardando você, guardando seus filhos, sua casa, seu esposo, desde o ventre da sua mãe, nós não estaremos aqui.
Aí a carta chega lá. Tinha crianças que foram levadas. Amém? Vou falar, Jesus. Só que o que me chamou a atenção aqui, meu pastor, nessa carta de Jeremias ao povo de Israel, é que da mesma forma que foi transportada crianças para lá, tinha pessoas com 20 anos, 30 anos, 40 anos, que quando a carta chegou, não foi simplesmente a carta chegar e pronto. Quando ela foi lida, teve gente que se alegrou, mas teve gente que se entristeceu, porque para uns teve oportunidade, para outros era a última vez que eles ouviriam Deus falar. Porque quando a carta chegou e foi lida, Deus fala para o povo se estabelecer, procurar viver bem no cativeiro, no exílio, porque o cativeiro não seria fácil como os falsos profetas disseram. E parece que eu estou vendo essa cena, uma pessoa ali na carta e chorando, pessoas que tinham 40 anos, 50 anos, estava lendo do começo. Quando chega, meu diácono Julival, na parte que Deus diz o tanto de tempo que vai ficar lá, parece que eu estou vendo aquelas pessoas se desesperando, porque Deus ele é categórico em dizer o cativeiro vai durar 70 anos. Só que o problema agora é que tinha pessoas ali que não iam chegar aos 70, porque tinha pessoas que já tinham 70, 50, 60 anos, e que a gente sabe que eles não poderiam chegar àquela quantidade de esperar o cativeiro acabar. Estou todo arrepiado aqui. Mas os filhos ainda tinham oportunidade. E quando Deus falou, então vocês orarão a mim, e eu vos ouvirei. Muitas das vezes ouvimos Deus falar e não queremos seguir aquilo que Deus está mandando fazer. Queremos continuar na desobediência, fazendo pouco do Espírito Santo, fazendo pouco da presença, e uma hora isso vai dar problema, irmão. Uma hora isso vai dar BO. Uma hora não vai ter oportunidade de consertar. Porque tem pecado, tem falha que nós temos que aceitar a consequência, porque ela vai chegar. Agora o problema vem aí, e os seus filhos ficam como? E a sua parentela e as pessoas que dependem de você fica como? Quem tinha 50, 60 anos e ouviu, o cativeiro vai durar 70. Se fosse eu com 70 anos e dizer, vai durar só mais 70, e depois dos 70, eu vou estar lá para ver o cativeiro acabar? Aí tem gente que joga para cima, tá do pecado, vou morrer assim mesmo. Só que o problema é o que é que vai ser da sua geração. Tem pessoas que aceitam a maldição hereditária. Tem pessoas que carregam uma energia ruim, não é porque ela é ruim, é porque veio de gerações passadas. E tem pessoas que não fazem nada para mudar, não procuram consertar a vida diante de Deus, não procuram fazer a obra com mais amor, com mais vontade, para que Deus faça com que você seja útil, para que as pessoas que vêm depois de você sigam o seu caminho. Porque o problema não é você, o que vem depois, o problema é o que você está deixando para quem vem depois. Só que aqui agora, quem tinha mais idade, tinha que aceitar a punição, porque as crianças não iam pagar pelos pecados do pai.
Mas eles tinham que aceitar a punição com uma condição: ensinando as crianças, ensinando a geração que vinha a consertar o altar, a se achegar a Deus, para que Deus viesse cumprir o propósito de tirar o povo do cativeiro. E quando essa palavra chegou até mim, até meu coração, é uma palavra que de uma certa forma conforta o meu coração, e acredito que conforta o teu também, porque diferente do povo de Israel, eu acredito que nós temos ainda uma oportunidade. Enquanto estivermos aqui respirando, com fôlego de vida, nós temos uma oportunidade. É culto de cura e libertação, irmão. Só que aqui o povo de Israel fez descaso da palavra. O profeta clamava, chorava, se esperneava, e o povo não ligava. É maluco, é louco, está falando asneira. Não, irmão. Deus, ele é categórico em dizer: conserta o teu altar, larga o pecado, faz a obra, muda a tua vida, endireita os teus caminhos. Foi assim que o profeta falava. Não é que Deus se emburreceu e mandou e permitiu invadir. Não, Deus avisou várias vezes. Deus várias vezes permitiu o profeta abrir a boca. Fala isso, Jeremias. Jeremias falava, mas porque não massageava o meu ego, porque não agradava a mim, eu não dava ouvido a Jeremias. Queria dar ouvido a quem dizia que eu ia ter um carro novo, uma casa nova, uma conta recheada. E está acontecendo muito isso no meio do povo de Deus, irmão. Não queremos ouvir a palavra que conserta os nossos caminhos, mas queremos ouvir aquela palavra que agrada o nosso ego. Cuidado com as pessoas que massageiam o seu ego. Cuidado com as pessoas que falam coisas para te agradar, irmão. Porque uma hora a conta vai chegar. Sabe o que nós deveríamos fazer todos os dias? Quando levantássemos? Se você já faz, amém. Mas nós deveríamos todos os dias perguntar se as nossas vidas estão agradando a Deus. Se eu posso fazer mais para Deus. Não é criticar quem já faz, é fazer a minha parte. Porque isso me fortalece. Isso me torna útil na presença. Porque uma hora, como todo mundo enfrenta, a fraqueza vai bater, o desânimo vai bater, o questionamento vai bater, o desânimo vai bater. O problema é aonde estão fincadas as suas raízes. E o povo de Israel pagou um preço que ele não precisava pagar. E até quando, igreja? Até quando vamos aceitar uma vida que talvez desagrade o Espírito Santo para agradar a nossa carne? Até quando vamos aceitar? Vamos esperar o cativeiro chegar? Vamos esperar a depressão chegar? O ataque de pânico chegar? A porta fechada chegar? Vai esperar a enfermidade chegar para você aprender, irmão? Não é isso, irmão. Eu não estou aqui ministrando para bater em você, não. Está cortando em mim também, irmão. Isso aqui é uma palavra de reflexão para nossas vidas, igreja. Porque o que Deus quer é isso, que a gente se analise, faça uma retrospectiva e melhore na presença. Agora imagina, a pessoa lê uma carta, é a mesma coisa, meu pastor, da pessoa receber um diagnóstico de uma enfermidade incurável. Vai ter coisas que vai acontecer que a gente não vai poder voltar atrás, irmão. Sabe quando é que a gente pode consertar? É quando ainda tem oportunidade. Imagina uma pessoa recebendo um diagnóstico de uma doença incurável, ou que perdeu um ente querido de repente. Isso aí tem como resolver, tem como consertar? Não, nós vamos depender de Deus, só dele. E foi aqui o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles tiveram a oportunidade de consertar, não consertaram. Aí esperou, aconteceu o pior. Quando aconteceu o pior, Deus falou: já aconteceu, beleza, agora vamos tentar resolver. Não já está no cativeiro lá, não já está pagando preço. Agora escolha, você quer continuar no cativeiro pagando preço,
ou você vai retornar a fazer aquilo que eu mandei você fazer? Foi o que Deus falou aqui. É isso aqui que Deus disse. Se estruture na cidade, case-se, prospere, aumente a população, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Quando chegar aos 70 anos, eu vou tirar vocês do cativeiro, vou trazer de volta. Mas antes de eu trazer de volta, vocês têm que vir até mim espiritualmente, orar a mim e eu vos ouvirei. Porque Deus não ia arrancar um povo do cativeiro que não queria sair do cativeiro. Você pegou isso aqui? Opa aqui. Vou repetir para você pegar. Tem pessoas que vão para o cativeiro, meu pastor. E às vezes a pessoa faz de tudo para poder ajudar, sai como errado. Porque a pessoa não quer ser ajudada. A pessoa não quer sair do erro. Não quer consertar a vida. Aí em vez dela pagar o preço dela, quem vai pagar é você que vai se meter. E aí, é assim. Não é só, Deus disse aqui, vai ter um fim isso aqui, vai acabar com 70 anos. Agora vai ter pessoas que eu vou trazer de volta do cativeiro, mas vai ter pessoas que não vai querer voltar. Vai ter pessoas que vai dizer assim, mas vai durar 70, eu não vou chegar até lá por mim não. Quero nem saber. Você sabia que teve gente que fez isso? Por quê? Porque é o que acontece no meio do povo de Deus. Não, eu vou morrer assim, vou viver assim. Não, irmão. Deus te fez uma nova criatura. Deus te fez um escolhido, te tirou do muturo, te colocou num lugar de honra. Mas por de alguma forma, as pessoas de alguma forma vão parar no cativeiro por desobediência, ou porque Deus permite a provação, porque é necessário. Só que aqui Deus falou, vai durar 70 anos. Depois dos 70 anos eu vou entrar com providência. Vou lá, vou tirar vocês do cativeiro, vou trazer de volta para cá. Só que tem o seguinte, você sabe quanto tempo vai durar? Você tem a minha palavra de que eu vou resgatar? Agora a sua parte é orar a mim. Aí dizendo aqui na palavra, a sua parte é você se achegar para perto de mim. Porque estava de uma forma que quando o povo clamava, Deus não ouvia mais. Na verdade o povo nem clamava mais por causa da desobediência, estava nem aí. É igual a gente quando passa o aperto. Não ora, não desce as madrugadas, não liga para o culto, não liga para a obra. Quando o bicho pega, meu pastor, até orar de uma forma que a gente nunca orava. Passa a vida toda no comodismo. Vou fechar já. A vida toda no comodismo. Não liga para nada. Chegou a notícia ruim, muda a rota na hora. Não é assim, irmão? Eu já fiz isso. Já fiz isso, irmão. A maioria de nós, se não todos nós, fazemos isso um dia. Ninguém vem a dizer para mim que é perfeito na presença, que ninguém é perfeito. Porque se fosse perfeito, Deus já tinha arrebatado. Mas nós temos a oportunidade de se consertar cada dia. Cada dia. Cada dia que a gente levantar tem uma coisinha para a gente tirar da nossa vida. Cada dia que a gente acordar, abrir os olhos, é a oportunidade de consertar alguma coisa que está desagradando a Deus. Ninguém é perfeito, irmão. O problema é que a pessoa se assenta em cima do erro e fica lá. Passa anos, passa culto e nunca muda. E aí? Vai morrer no cativeiro, igreja? Não responda para mim não, irmão. É a palavra de reflexão. Vai preferir morrer no cativeiro ou vai fazer alguma coisa para você retornar para o lugar de onde você não deveria ter saído? Foi isso aqui que Deus disse para o povo. E aí, vai consertar o caminho, vai endireitar as veredas. Depois que endireitar as veredas, ora a mim que eu vos ouvirei.
É assim que Deus diz. Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E quando a conta chegar, nem cara para culpar Deus a gente tem. Não é assim, irmão? Eu não prego assim, desculpa, mas eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está me mandando falar. Porque também está falando comigo, irmão. Está falando comigo profundamente. E a palavra-chave aqui, ó. Deus diz: não tenho pensamento ruim para você. Nunca tive pensamento ruim para você. Meu pensamento sempre foi de paz. O problema é que o fim quem escolhe é você. Está vendo isso aqui? É isso aqui que Deus está dizendo. Deus nunca quis que a gente passasse pela prova, pela luta, pela fase ruim. O pensamento de Deus é que a gente sempre esteja vivendo bem na presença. O problema é que em algum momento, alguma hora, a coisa sai da rota. Aí ele fala: o pensamento é bom, mas o desejo do fim é você que escolhe. Se me obedecer, se fazer a minha vontade, se fazer aquilo que eu estou ordenando, consertar os caminhos, o pensamento é de paz, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Então o fim tem que ser bom, irmão. Mas se a gente fazer o contrário daquilo que Deus nos ordenou, com certeza o fim não vai ser legal. Está claro para a gente entender? Que diferente de nós que somos seres humanos falhos, Deus ele honra a palavra dele. Ele honra aquilo que ele diz. Ele falou que ia tirar e ele tirou. Mas o cativeiro teve que passar. Ele falou que ia resgatar, resgatou. Mas o cativeiro eles passaram. E tem situações que a gente vai viver um cativeiro terrível. Desculpa falar, mas eu estou sendo franco. A obra de Deus, a obra que Deus te entregou, a presença do Senhor, não é estar servindo a Deus, não é um mar de rosa como a pessoa te conta. É todos os dias tem que ser uma coisinha diferente. Todos os dias temos que tirar algo para chegarmos mais perto de Deus. Quanto mais nós se moldamos aquilo que Deus está nos pedindo, mais próximo de Deus a gente fica. É assim, irmão. Jamais você vai acordar e vai estar perfeito. No dia que você acordar, que estiver perfeito, que não tiver nada de errado, você nem acorda. Deus te arrebata na hora. Mas sabe por que a gente acorda? Porque Deus usa de misericórdia e fala: eu vou fazer ela acordar, eu vou fazer ele acordar para ter mais uma oportunidade de consertar, para você chegar para perto de mim, irmão. É assim que acontece. Amém, irmão? E se eu fosse estender mais aqui, não seria Deus, seria de mim, irmão. Porque o que Deus nos ensinou aqui, ó, é que o pensamento dele a nosso respeito é um pensamento maravilhoso. Todos os dias temos a oportunidade de fazermos coisas melhores, de ajudar uma pessoa, de não criticar um irmão, de estender a mão para uma pessoa, dar um abraço, falar uma palavra carinhosa, uma palavra de fortalecimento, pegar na mão de quem está precisando e dizer: vamos, se levanta, eu te ajudo. Tudo isso. E uma vez eu vi um vídeo, um cara perguntando na rua: o que é que você pode fazer para você ganhar salvação? O cara falou assim: boas obras, ajudar as pessoas. E aí o cara fala assim: você acha que isso garante o céu para você? O cara falou assim: sim. Aí o cara que estava perguntando a ele falou assim: mas deixa eu te falar uma coisa, me perdoa, mas as suas obras não garantem o seu lugar no céu. Você pode ajudar milhares de pessoas, gastar todo o seu dinheiro, fazer que nem um jovem rico, seguir os mandamentos, fazer tudo. Se você não escolher andar com Deus, esqueça. Se você não escolher fazer a vontade de Deus, esqueça, não adianta nada. Eu posso chegar, parar de congregar, ficar em casa, fazer culto doméstico lá, não vir para a igreja, e achar que ainda sou crente, sair na rua da paz do Senhor. Mas se eu não tiver comunhão com meu irmão, esqueça. Se eu não congregar, esqueça. Se eu não obedecer, esqueça. Não adianta.
Você pode ser um milionário, que nem Neymar, que nem Cristiano Ronaldo, ajudar ONGs, gastar o dinheiro, construindo centro de recuperação, construindo universidade, construindo escola. Para Deus, irmão. Se não estiver perto, obedecendo a Ele, esqueça, não adianta. Não adianta. Não adianta, porque a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As boas obras, elas não garantem nosso lugar no céu. Sabe o que garante nosso lugar no céu, igreja? É a obediência a Deus. Isso garante. Andar com Deus, isso garante nosso lugar no céu. Fazer a vontade de Deus, isso garante nosso lugar no céu. Quantos entenderam essa palavra? Não vou me estender mais, irmão. Amém? Que você possa sair daqui transformado. Que essa palavra possa entrar no seu coração a cada dia. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.